Olá pessoal, aqui vai um vídeo dando dicas para resolver a questão 19 da lista de exercício. Bem, essa questão trata de um ensaio, foi realizado para a estimação do modelo de uma máquina de indução. Vocês podem extrair já alguns parâmetros que são fornecidos no enunciado, que é a resistência no estator, o R1, resistência no rotor, R2, a reatância X1 no estator e X2 é a reatância no rotor, né? E na parte magnética, no circuito magnético, no núcleo, né? Você vai ter a especificação de XM e de RC. Então XM vai estar relacionado com a parte do circuito de magnetização e desmagnetização do motor, e RC caracterizará as perdas no ferro. É dito também que o escorregamento é 3,5%. E ela está operando com a tensão terminal, a tensão nominal 460 de linha. Então perceba já que esse valor não é a tensão de fase, né? Se a gente fizer a consideração do circuito equivalente monofásico, a gente vai precisar tratar com grandezas de fase. Como é dito aqui, né? Eu vou destacar aqui para vocês que os parâmetros são do circuito equivalente monofásico, tá? E o motor trifásico. Letra A, ele pede para calcular a corrente de fase do motor e as potências ativa e reativa de entrada. Antes de falar aqui as dicas da questão, vocês podem lembrar do circuito equivalente de uma máquina de indução. Então aqui nessa figura você tem o circuito equivalente da máquina de indução. Eu vou destacar aqui em laranja os ramos do estator, né, R1 e JX1. No outro ramo do circuito vocês vão ter a parte do rotor. Então tá aqui, ó, R2 sobre S, e que multiplica 1 menos S, onde S é o escorregamento. Aqui é o circuito do rotor, e aqui na entrada seria o circuito equivalente ao circuito do estator. E aqui no meio seria a magnetização. Bom, então na letra A, o primeiro passo dado na dica dessa questão é você calcular uma impedância de entrada. Quem seria esse Zin? Esse Zin seria Z1, que é a impedância vista aqui, ó. Z1 seria esse aqui. Esse aqui seria o Z1. Z equivalente, né, seria a impedância equivalente nesse ramo restante aqui. Isso aqui seria uma impedância equivalente. Então o que você precisa fazer aqui é atribuir os valores, né, fazer a associação dos ramos de impedância. Certo? Tem um detalhe aqui, quem é ZM? ZM é a impedância de magnetização, que vai ser o paralelo de RC com JX-φ aqui, né? Tá só uma diferença de nomenclatura, mas eu vou colocar aqui de acordo com o enunciado da questão. JXM, e aqui seria o IM. Certo? E aqui eu vou botar aqui um IN. Beleza, pessoal? Então é só substituir os valores. Se tiverem mais alguma dúvida, aí pode falar comigo no WhatsApp ou no chat do Google Sala de Aula. Então vocês devem encontrar a forma polar ou cartesiana, né, de Zin. Depois que vocês acharem o Zin, que é a impedância de entrada equivalente, né, do circuito da máquina, vocês vão poder calcular a corrente de entrada I1 é essa corrente aqui, que está entrando no circuito do estator. Então, substituindo, vocês vão ter a tensão de V1 é 460 tensão de linha dividido por raiz de 3, porque a gente está tratando com valores de fase. E aqui só foi uma dica de colocar na forma polar, certo? Então vocês podem colocar isso aqui na forma polar. Calculada a corrente, vocês vão poder achar agora a potência. Eu dei essa dica aqui nessa questão para você calcular a potência já pelo conjugado, porque você já ganha tempo. Você calcula um número complexo, Sin igual a 3 vezes V1 vezes o I1 conjugado, e pega a parte real desse valor, desse resultado, você vai dizer que vai ser a potência ativa de entrada, e a parte imaginária desse resultado que você vai calcular vai ser a potência reativa, certo? Pronto, isso aqui você resolve a letra A. E a letra B, usando um princípio de divisor de corrente, você vai precisar primeiro calcular o I2. O I2 é essa corrente que está circulando aqui, ó.
Então eu vou destacar aqui em vermelho. I2 seria essa corrente aqui, certo, pessoal? E aí, para calcular I2, vocês vão usar o princípio de divisor de corrente, onde a gente vai usar o ZM, que é a impedância equivalente aqui, ó. ZM seria isso aqui tudinho. Então eu vou escrever aqui que isso aqui seria o ZM, a impedância equivalente desse paralelo. E o Z2 seria essa impedância daqui, certo? Aqui a gente teria o Z2, ok? Então vocês vão fazer essa continha e multiplicar pela corrente I1. Perceba que é um fasor, né? Tem um chapéu que foi já calculado o I1, o fasor I1 na letra anterior. Com isso, calculando o I2, vocês conseguem achar a potência de saída. A potência de saída, potência mecânica saída, será 3R2 vezes I2 quadrado. Essa aqui é a perda por efeito Joule no rotor, multiplicado por esse fator de escorregamento, né? 1 menos S sobre S, menos as perdas de atrito e ventilação. Essas perdas AV, elas foram dadas no enunciado da questão e são 270. O escorregamento também foi dito que é 3,5%. E as perdas rotóricas brutas, né, elas são 3 vezes R2 vezes I2 quadrado, né? A letra C, ela pede as perdas no núcleo. As perdas no núcleo vocês vão precisar calcular a tensão no ramo do núcleo. Essa tensão VNUC aqui será essa tensão aqui, ó, no circuito equivalente. Deixa eu colocar aqui em laranja. Será essa tensão aqui, VNUC. Certo? Então, para calcular essa tensão aqui, você precisará fazer uso da tensão V1, que é dada na questão, essa tensão aqui, e subtrair da queda de tensão observada aqui em Z1. Aí você vai ter a tensão nesse ramo de derivação do núcleo, certo? É o que está sendo expressado aqui. Tudo isso fasorialmente, certo, pessoal? Bom, com isso, com a tensão VNUC, você consegue agora calcular as perdas no núcleo. Então essas perdas no núcleo elas vão ser 3 vezes V ao quadrado sobre RC. RC é dado também na questão, vendo que a gente acabou de mostrar como é que calcula. E para finalizar, vocês vão achar o rendimento. O rendimento é a potência de saída, que já foi calculada numa etapa anterior, dividido pela potência de entrada, que também já foi calculada numa etapa anterior. Ok, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima.